Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Intensivo Trino OAB. Eu sou o professor Stanley Costa e estarei com vocês nesta jornada rumo à aprovação em algumas aulas de Direito Civil e Processo Civil. Exatamente, nas próximas aulas, Direito Civil, Processo Civil, estarei contigo em busca da realização desse sonho que é a obtenção da carteirinha vermelha, da habilitação para a advocacia, ok? Então, vamos lá começar esse nosso primeiro encontro de Direito Civil. E nesta aula e na próxima aula, vamos trabalhar a parte geral do Código Civil. Começando pelo estudo das pessoas. Na sua apostila, você terá também pessoas jurídicas, teoria geral dos bens. Aqui nós vamos falar sobre pessoa natural, mas lá na sua apostila, material completo com todo o estudo acerca das pessoas e dos bens. Para na próxima aula concluirmos a parte geral do Código Civil falando acerca dos fatos jurídicos. E eu imagino que você, que já está se preparando para o exame da ordem, saiba muito bem que a parte geral do código ela é matéria obrigatória no seu estudo. Isso mesmo. Em exames da ordem, a recorrência de cobrança da parte geral do Código Civil é muito grande. O índice é elevadíssimo. Eu considero que, ao lado de obrigações, a parte geral seja o tópico mais cobrado em exames da ordem. Por isso que nós temos que dar o devido valor, temos que ter o devido cuidado, e assim nós vamos dividir esse estudo em dois blocos. Parte geral 1, parte geral 2. Agora vamos falar acerca das pessoas naturais, na sua apostila, também pessoa jurídica, teoria geral dos bens, e na próxima aula, estudo dos fatos jurídicos, o livro 3 da parte geral. Perfeito? Ok, então sem delongas, vamos ao trabalho porque o assunto é extenso. E nós vamos começar aqui falando acerca da pessoa natural. Mas para isso, primeiro, nós precisamos relembrar o conceito de personalidade. Você se recorda o que é personalidade? Eu sei que talvez questionar sobre personalidade seja um pouquinho exagerado, professor, porque isso eu estudei lá no primeiro semestre. Lá no segundo semestre, a depender da instituição. Então faz tempo, professor. Mas, apesar disso, é sempre bom ter em mente o conceito de personalidade. Sim, eu considero a personalidade e a capacidade os dois institutos basilares do direito civil. Por isso nós precisamos recordar, inclusive, os conceitos, para assim, criando um bom fundamento, podermos aqui edificar o conhecimento específico. Perfeito? Então vamos lá. O que é personalidade, professor? Personalidade é o atributo que define a pessoa. Exatamente. Personalidade civil ou personalidade jurídica é o atributo que define a pessoa. E você bem sabe que a pessoa é um sujeito de direito. Mas antes de considerarmos a pessoa enquanto sujeito de direito, em todas as consequências decorrentes da personalidade, eu preciso aqui ressaltar uma informação muito importante, a de que nem todo sujeito de direito é uma pessoa. Como assim, professor? Vejam, toda pessoa é sujeito de direito porque tem personalidade. Toda pessoa é sujeito de direito. Mas é importante que tenhamos cuidado, ressaltando que pessoa e sujeito não são expressões sinônimas.
Sujeito de direito é uma expressão mais ampla. Uma expressão mais ampla, sim. Porque além das pessoas, nós também podemos ter como sujeitos de direito os chamados entes despersonalizados. Sujeito de direito, está aí no seu material, está aqui na tela, é aquele a quem a norma atribui direitos e deveres. Regra geral, e a nossa maior preocupação, o sujeito de direito serão as pessoas, mas eu preciso ressaltar que, excepcionalmente, existe a possibilidade de entes despersonalizados também serem titulares de direitos e deveres e, portanto, serem denominados sujeitos, ok? Por isso que eu coloco aqui esse primeiro mapinha mental. Sujeito de direito, né, é gênero, gênero do qual são espécies o ente personificado e o ente despersonificado. Perfeito? Quando a gente fala em ente personificado, nós estamos falando em pessoa. Sim, porque personalidade é o atributo que define a pessoa. Se tem personalidade, é pessoa. Perfeito? E você bem sabe que a pessoa tanto pode ser uma pessoa natural como uma pessoa jurídica. Excepcionalmente, todavia, é possível que o sujeito de direito seja um ente despersonificado, um ente despersonalizado. E nós citamos como exemplo de ente despersonalizado o espólio, a herança jacente, a herança vacante, a massa falida e o condomínio. Muita atenção, porque o condomínio não tem personalidade jurídica. E uma das consequências desta constatação é a afirmação de que o condomínio não sofre dano moral, como tem entendido em decisões recentes o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Então, o sujeito de direito pode ser um ente personificado, pessoa natural, pessoa jurídica ou um ente despersonificado. Especificamente, falando acerca da pessoa, vou novamente ressaltar o conceito de personalidade. Personalidade é o atributo que define a pessoa. Se tem personalidade, é pessoa. Nada daquela acepção psicológica de que personalidade tem relação com a conduta, se a pessoa ela é mais nervosinha, se ela é uma pessoa mais calma, se é uma pessoa introvertida, extrovertida. Para o direito, nada disso. Para o direito, a personalidade é um atributo. E é o atributo que define a pessoa. E assim sendo, a personalidade também é o que garante à pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, uma proteção mínima e existencial por parte do Estado, a qual chamamos de direitos da personalidade. Toda pessoa, pelo simples fato de ser titular, de personalidade, recebe essa proteção mínima e existencial que decorre, inclusive, de um dos princípios, dos institutos fundamentais do Estado Democrático de Direito. Me refiro à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Toda pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, pelo simples fato de ter personalidade, recebe essa proteção mínima e existencial por parte do Estado. Há doutrinadores que ainda sustentam que a personalidade é também a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. A aptidão genérica. Toda pessoa, pelo simples fato de ter personalidade, pode adquirir de forma ampla direitos e assumir também de forma ampla obrigações na ordem civil. Então esse é o primeiro elemento fundamental quando a gente fala em direito civil. Uma dúvida recorrente, um debate recorrente acerca da personalidade, você bem sabe, é o início, é o marco inicial. Quando começa a personalidade da pessoa natural? Esse é um dos temas certamente mais polêmicos
do direito como um todo. Quando começa a personalidade da pessoa natural? Existem várias teorias. Teoria concepcionista, teoria condicionalista, ou da personalidade condicional, e teoria natalista. Tudo está lá no nosso material, se você quiser dar uma aprofundada um pouco melhor. Mas, por conta do nosso tempo, eu vou dizer aqui o seguinte, que em questões objetivas, quando o início da personalidade é cobrado, normalmente está relacionado, 95% das vezes, está relacionado à teoria natalista. Por quê? Porque esse é o texto da lei. O Código Civil, no seu artigo 2º, ele nos informa que a personalidade começa do nascimento com vida. Começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Por conta dessa segunda parte, é que existe todo o conflito em torno da teoria natalista e concepcionista. Mas como eu disse, em questões objetivas, se lhe for questionado acerca do início da personalidade, texto da lei, né? Principalmente em exame da OAB. Texto da lei. O artigo 2º do Código é que nos diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Eu considero que mais importante ainda do que você saber que, à luz da lei, a personalidade começa do nascimento com vida, mais importante ainda é você saber o que marca o nascimento com vida. Exatamente. Você ter aí com toda clareza em sua mente o que determina o nascer vivo. Nasceu vivo ou nasceu morto? Como aferir essa resposta? O Brasil, aqui sem discussão nenhuma, adota a tese de que o nascimento com vida é determinado pela atividade cardiorrespiratória. Então, o bebê nasceu, respirou, nasceu vivo. Isso é o que determina o nascimento com vida em nosso país. E é muito bom que você guarde, e eu digo que isso é muito importante, porque pode, por exemplo, aparecer lá em sucessões. Exatamente. A despeito das discussões em torno do início da personalidade, majoritariamente se entende que só pode titularizar direitos patrimoniais quem nasce vivo. O bebezinho nasceu e respirou. O pai dele tinha falecido dias antes. Se ele nasceu e respirou, ele se tornou proprietário da sua cota na herança. Por quê? Porque ele nasceu vivo. Ele nasceu vivo. Não é necessário que corte o cordão umbilical. Não é necessário um laudo médico determinando ou descrevendo ali a viabilidade da pessoa, né, ou do indivíduo. Não é necessário um tempo mínimo de vida extrauterina. Aqui no nosso país, o que determina o nascimento com vida é a respiração, é a atividade cardiorrespiratória. Nasceu, respirou, nasceu vivo. E adquiriu personalidade material, passando a ter a possibilidade, mesmo que por um curto espaço de tempo, a possibilidade de titularizar direitos, inclusive patrimoniais. Ok? Beleza. Agora, ao lado da personalidade, outro tema muito importante para a sua aprovação é o da capacidade. Eu costumo dizer nas aulas da faculdade, nas aulas de cursos preparatórios para exame da ordem, para carreiras jurídicas, que 3 são os institutos básicos do direito civil: personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Nós já falamos sobre personalidade. A capacidade, doutrinariamente,
é definida como sendo a medida da personalidade. Ocorre que existem duas espécies de capacidade e você precisa fazer essa leitura de forma adequada, de forma clara. Existem duas espécies de capacidade. A capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. A capacidade de direito, eu dizia, é a aptidão para ser sujeito de direitos. Portanto, é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. E é exatamente por isso que o Código, lá no seu artigo inaugural, lá no seu artigo 1º, nos informa que toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz, nos diz o Código Civil. Ah, professor, mas uma criança de 5 anos é capaz? Não foi isso que eu estudei lá na faculdade, não. Foi sim. O que acontece aqui é que nós estamos falando sobre capacidade de direito. A capacidade de direito, grave isso, toda pessoa tem, indistintamente. Texto da lei, artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Isso porque tal capacidade é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Nós acabamos de dizer que um bebê que ainda que sobreviva 5 minutos extrauterinamente, ele chegou até mesmo a herdar um patrimônio do pai falecido semanas antes. Um bebê que durou apenas 5 minutos, que teve apenas 5 minutos de vida extrauterina. Toda pessoa é capaz de direitos, porque esta capacidade é a aptidão para adquirir e para titularizar direitos e deveres na ordem civil. E mesmo uma criança pode ser. O que talvez tenha gerado alguma dúvida é o fato de que, apesar de uma criança de 5 anos ter direitos, ter deveres, ela não pode exercê-los pessoalmente, no mais das vezes. Porque essa criança de 5 anos, que tem capacidade de direito, ela não tem capacidade de fato. Se toda pessoa tem capacidade de direito, nem toda pessoa tem capacidade de fato. A capacidade de fato, meus caros, é a aptidão para exercer. A capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E esta nem toda pessoa tem. A capacidade de fato ela é gradual. Alguns são absolutamente incapazes, outros são relativamente incapazes. E há aqueles ainda plenamente capazes. Agora, entenda, quando a gente faz essa divisão, quando a gente faz essa classificação, nós estamos no contexto da capacidade de fato. Porque a capacidade de direito, mais uma vez, toda pessoa tem. Toda pessoa tem capacidade de fato. Ok? Deixa eu apagar aqui o nosso quadro rapidamente. E aí no seu material você vai encontrar essa tabelinha aqui, ó. Né? A letra está um pouco pequena, mas no seu material você encontra de uma forma mais clara. Capacidade de direito é a aptidão para contrair direitos e obrigações. Toda pessoa tem, todo aquele que tem personalidade tem, inclusive os entes despersonalizados. Exatamente. Aqueles entes despersonalizados
que são sujeitos de direito, eles têm capacidade de direito. Eles não têm personalidade, mas eles têm capacidade de direito. Capacidade de fato, diferentemente, é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E esta outra, nem toda pessoa tem, porque trata-se de uma aptidão gradual. Se a pessoa tem capacidade de direito e capacidade de fato, então ela é plenamente capaz. Agora, se tiver apenas capacidade de direito, nós vamos dizer que ela é incapaz. Portanto, quando a expressão incapacidade é utilizada, nós estamos no mundo da capacidade de fato. De fato, se o indivíduo tiver apenas capacidade de direito, nós vamos afirmar que ele é incapaz. Por quê? Incapacidade está no contexto da capacidade de fato. Ok? Agora, muito importante, feita essa colocação introdutória, muito importante que você saiba quem são os incapazes. Quem são os incapazes? E aí? Você se lembra? Lá do primeiro semestre, lá do segundo semestre da sua faculdade. Eu sei que alguns começaram a faculdade antes de 2015. E especialmente se este for o seu caso, cuidado, hein? Cuidado, porque em 2015 nós tivemos uma radical alteração na teoria da incapacidade. Se você começou a faculdade depois, aí você já aprendeu, né, no modelo novo, no modelo atual da teoria da incapacidade. Mas é sempre bom lembrar. Agora, se você começou antes, redobre, triplique aí a sua atenção, porque a teoria da incapacidade foi radicalmente alterada nesse ano. Antes da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Antes dessa lei, o artigo 3º dizia assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Isso aqui já era. Isso aqui já era. Exatamente. Por meio da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, o artigo 3º agora tem a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E grave isso. O único critério definidor da incapacidade absoluta é o critério etário. O único critério definidor da incapacidade absoluta, eu dizia, é o critério etário, é o critério idade. Não existe absolutamente incapaz maior de 16. Não existe absolutamente incapaz maior de 16 anos. Ah, professor, mas e o índio? Tá, é possível que isso aconteça com o índio, mas o índio é regulado por lei especial, né? Pelo Estatuto do Índio, a FUNAI responde por ele, enfim, né? Vamos deixar o índio de lado. No contexto do direito civil, há apenas um critério que define a incapacidade absoluta. Então esqueça, o sujeito tem uma deficiência intelectual gravíssima. O sujeito está por uma causa permanente impossibilitado de manifestar vontade. Se tem mais de 16 anos, ele não é absolutamente incapaz. Artigo 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Perfeito? Ah, professor, mas só isso que mudou? Não. O artigo 4º também mudou. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 4º dizia: são incapazes
relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16, menores de 18. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico e os que por deficiência mental tenham discernimento reduzido. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Meus caros, para você compreender, mais do que decorar, a inovação trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, basta você entender o seguinte: a ideia central dessa lei foi quebrar o preconceito. Exatamente, o preconceito de que alguém, pelo simples fato de ter uma deficiência qualquer que seja, física ou intelectual, é incapaz. Seguindo as pegadas da Convenção de Nova York, essa lei, ao entrar em vigor, ela extermina qualquer critério que fixe incapacidade considerando deficiência. Então, expressões como os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido não cabem mais. Expressões como excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, não cabem mais nessa nova ordem. Por isso que o artigo 4º também foi alterado. E com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ganhou a seguinte redação: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16, menores de 18, um critério etário, um critério objetivo, né? E, inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade. E inciso 4, os pródigos. Tem deficiência aqui? Tem excepcional sem desenvolvimento mental completo aqui? Não, não mais. Então grave isso. Não faça preconceitos. Ninguém é incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência, qualquer que seja. Mais sobre isso, nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos por um intervalo rápido, né? Você bebe aí a sua água, toma o seu café, dá uma esticada, volte para o nosso segundo bloco, onde continuaremos o estudo acerca da teoria da incapacidade. Vamos falar sobre cessação da incapacidade e também sobre fim da pessoa natural, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.